O assédio ao Lula, é bom que raciocinemos, não é um fato isolado. Ele se insere num contexto maior para varrer da América Latina qualquer governo propenso a incorporar grandes contingentes da população no mercado, na economia. Daí que a gente vê os processos contra a Cristina Kirchner na Argentina, a violência com que o governo americano se projetou sobre a Venezuela do Maduro e agora sobre Cuba. E também aos poucos vão lançando as mesmas baterias contra o Obrador, o presidente do México, este sim um presidente popular. Sabemos que o López Obrador varreu a política velha, a política conservadora mexicana. Ocorre, porém, que o mercado e seu principal baluarte, os Estados Unidos, estão com pressa, porque eles estão perdendo a narrativa. Eles ganharam a narrativa em favor deles, do mercado aqui no Brasil. Ganharam também na Argentina, lá com o Macri, mas perderam no México com o Obrador, porque o candidato deles ficou na rabeira. E o Obrador conseguiu não só a sua eleição, como fez a maioria em ambas as casas do Congresso Nacional. Os americanos também perderam a última batalha para o Maduro na Venezuela, com a criação daquele presidente fantoche, ou presidente interino, ou autoproclamado, o Juan Guaidó, de que a gente não ouve mais falar. E também estão em cima do Raul Castro, que ainda manda em Cuba, apesar de o presidente ser atualmente o Mendes Canale. Essa derrota dos governos autoritários e elitistas como o Bolsonaro e o Macri, porque eles prometeram grandes inversões na economia, acabar com a corrupção. E a gente sabe que tudo isso era apenas um instrumento, a instrumentalização da campanha moralista para chegar ao poder e afastar o adversário. Mas o Bolsonaro, como a gente sabe, está aí com altos índices de desemprego. Ele acabou com o Ministério do Trabalho, foi um dos seus primeiros atos. Acabou com o Ministério do Trabalho, que foi a grande conquista da Revolução de 30. E agora vem o Bolsonaro com essa reforma da Previdência, que acabou de passar a constitucionalidade de sua apreciação no Congresso Nacional. Eles querem tornar o aposentado igual ao aposentado do Chile, que ganha uma miséria. E o Estado ainda é obrigado a compensar aquela chamada capitalização, que vai ser agora também no Brasil. O governo não vai mais cuidar da previdência dos trabalhadores, tampouco os empresários. O trabalhador, se quiser, que arque sozinho com a sua previdência. Mas é por essas e por outras que a Cristina Kirchner está crescendo na Argentina. E o Lula também aqui no Brasil, porque não tem outro líder popular que tenha substituído a figura do líder. O presidente que saiu do governo com a aprovação de 80% da população. Só assim a gente entende a fúria com que a Globo, no Jornal Nacional de ontem, disparou contra, sutilmente é claro, contra aquela decisão do Tribunal de Justiça que diminuiu a condenação do Lula de 10 para 8 anos, de 12 para 8 anos, e ainda sinalizou com a sua libertação, ainda que para uma prisão domiciliar.
A Globo dedicou nada menos que 18 minutos do Jornal Nacional de ontem para criticar o Lula, para expor os assim chamados, os entre aspas, crimes do Lula, cuja comprovação ninguém chegou a fazer até agora, mesmo aquele potente juiz Moro, hoje ministro da Segurança e da Justiça. O jornalista Paulo Henrique Amorim fez uma boa apreciação e eu gostaria de convidar os amigos internautas a compartilhar com a sua opinião. Mas por que o Jornal Nacional fez isso? 18 minutos num telejornal, no horário nobre, isso é uma eternidade. Boa noite. Boa noite. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O Jornal Nacional não cumpriu o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que reduziu a pena do Lula de 12 para 8 anos. Não mostrou que isso significou a desmoralização irremediável do Moro, morta pelo seu cônjuge, e seus súditos no suposto Tribunal Superior de Porto Alegre, onde ficam os desembagrinhos e o desembagrão. E assim que se perde a narrativa, ou seja, o relato dos acontecimentos, que a gente sabe que a direita ganhou aqui no Brasil, o primeiro para derrubar a Dilma, colocando em seu lugar o Temer, que foi aquele desastre. E agora o Bolsonaro, cujo desastre se prenuncia ainda maior.